Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sâmia Tágira, sou autora do livro Informática na Educação, da editora Érica. A minha formação básica é Administração de Empresas, sou doutora em Planejamento Urbano e mestre em Educação com foco em Novas Tecnologias. É isso mesmo, eu tenho uma formação multidisciplinar e atuo de fato em vários segmentos da área de gestão e da área de tecnologia educacional. E eu estou vindo aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre essa questão do uso das tecnologias na educação. Diga-se de passagem, esse é um tema que eu trabalho desde 1995 e cada vez mais as tecnologias entram no mundo da educação. E com esse momento que nós estamos passando da pandemia, em que colocou as pessoas para fazer o teletrabalho, colocou que nós entremos, digamos assim, no mundo da educação à distância, gostando ou não. Ou seja, a gente entrou num momento em que nós antecipamos várias tendências aí da Revolução 4.0, inclusive na área da educação, né? Porque não é só na área da educação. Mas vamos restringir a nossa conversa à área de educação. Cada vez mais nós estamos vendo em todos os índices aí de crescimento da educação, principalmente do ensino superior, esse crescimento da modalidade à distância usando a internet como grande propulsora da educação à distância. Só que foi interessante porque agora nesse momento da pandemia, essa vertente da educação à distância entrou para o ensino fundamental, entrou para o ensino médio e pegou os pais, né, vamos falar assim, de surpresa, né, e a própria instituição de ensino. E a gente pode pensar assim, o que nós como pais, mães, né, responsáveis por crianças, adolescentes, podemos fazer nesse momento da pandemia em relação à tecnologia educacional? Eu diria o seguinte, que a forma que a gente pode ajudar os nossos filhos é incorporando essas tecnologias ao nosso favor. Sentando com nossos filhos para fazer as pesquisas escolares, mostrando o que significa um site seguro e o que é um site não seguro, demonstrando para o nosso, vamos falar assim, aluno, né, nosso filho, nosso sobrinho, que seja nosso irmão, que a gente precisa ter um foco quando a gente vai estudar na internet, porque a internet, por ela ter a sua característica da hipertextualidade, muito facilmente a gente se perde. Então, se eu vou lá fazer uma pesquisa de um estudo sobre um determinado tema, eu tenho que ficar atento se o site é o site adequado e eu tenho que ficar muito atenta para não sair clicando em tudo, porque senão a gente vai sair completamente do foco do nosso estudo. Então, eu te dou uma dica como um educador familiar, né, dentro da tua casa, que você tenha uma disciplina para estudar com esse aluno. Você tem a disciplina para estudar com seu filho, no sentido de saber os sites que você deve pesquisar, verificar se esses sites são confiáveis, evitar que se dispersa nos cliques a todo momento, verificar junto com a instituição de ensino quais são os momentos que vamos ter de encontros em tempo real. Hoje estamos utilizando várias ferramentas, tem lugares que estão usando o Google Meet, tem lugares que estão usando o Zoom, tem empresas e escolas e casas, digamos assim, que estão usando o Hangouts do próprio Google e até casos de usar o próprio WhatsApp. A questão eu preciso verificar junto com a instituição de ensino e nas minhas possibilidades, quais dessas mídias que eu posso usar para facilitar meu processo de aprendizagem. Agora, se você é um educador e está tendo que se adaptar a esse momento do ensino que era presencial, o ensino à distância, eu vou te dar algumas dicas. Primeira coisa, verifica qual é o ambiente virtual de aprendizagem que a tua instituição de ensino está utilizando. Depois disso, verifica quais são os objetos de aprendizagem que você vai poder produzir para que fique uma aula interessante e não fique muito monótono. Isso vai depender de instituição para instituição
e vai depender de qual é a estratégia pedagógica que foi pensada para fazer a produção desses materiais didáticos. Se você está na sua casa, como eu também estou aqui na minha casa, verifique quais são os espaços que você pode utilizar para fazer as gravações, em que momento é melhor dentro da rotina da casa para fazer as gravações. Lembre-se, às vezes eu posso marcar um encontro no Zoom ou no Hangouts, que seria em tempo real. Eu preciso ver em qual momento da minha rotina de casa seria inclusive mais adaptada e também, obviamente, de acordo com o horário pré-estabelecido pela instituição de ensino para dar um foco na atividade que vai ser realizada. Você pode, então, pensar em aulas online, em tempo real. Você pode pensar em fazer as gravações para colocar offline, que aí o aluno vai acessar esses conteúdos no momento que ele tiver disponibilidade. Você também precisa desenvolver outras estratégias que também não é só vídeo. Porque cá entre nós estamos com tantas opções de vídeo na internet que se torna até cansativo. Precisamos pensar em outras estratégias, como por exemplo, eu posso estimular leituras direcionadas dentro do ambiente virtual para esse aluno de artigos, de matérias que eu sei que são confiáveis, para não ficar tão cansativo só no ouvir vídeo. Até sabemos que os jovens de hoje preferem muito mais o vídeo, mas é sempre bom como educador propor outras estratégias de aprendizagem além do próprio vídeo, acesso ao próprio conteúdo. Então ele pode usar, você pode sugerir para eles artigos, você pode também criar outras estratégias, como jogos dentro do teu ambiente virtual de aprendizagem. Você pode também criar exercícios de múltipla escolha. Você pode criar fóruns para fazer a promoção da discussão. Ou seja, para que esse ambiente, para que esse momento de educação, se pensar você como um professor, o que você tem que pensar? Em criar estratégias diferenciadas para esse processo. Não fique só gravando vídeos, não fique só marcando videoaulas, mas diversifique as oportunidades dessas atividades que você vai fazer com seus alunos. Assim, nem eles cansam e nem você. Porque nós sabemos também, como educadores que trabalhamos na área de educação à distância, que fazer toda uma produção de materiais pedagógicos é cansativo, é demorado. Quantas vezes a gente vai e volta para fazer uma gravação, né? Ou a gente começa a falar e não era exatamente aquilo que a gente gostaria de ter dito e reprograma, que é bem diferente quando é uma videoaula. E a videoaula é praticamente uma aula presencial, só que a gente está em localidades bastante distintas geograficamente, fisicamente falando. Mas se você é um educador, pensa na criação de diferentes estratégias. Então, só para fechar a nossa contribuição, se você é um pai, uma mãe, uma tia, uma avó que está junto com seus familiares para ajudá-los nesse processo, cria rotina, cria mecanismos diferenciados para fazer as pesquisas, confirma se esses ambientes são realmente adequados em termos de conteúdo, se eles têm validade, se eles têm respaldo de credibilidade, e ajude com que também esse filho, esse aluno que seja, que às vezes você pode estar com alguém do vizinho junto contigo, né? Teu sobrinho, teu neto, né? Ajude com que ele veja também o processo de aprendizagem de uma forma diferenciada, ele podendo usar diferentes mídias ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Ele pode pesquisar no YouTube, ele pode pesquisar no Google um texto, ou ele pode verificar algum conteúdo numa rede social, para ele ter uma diversificação de fontes de pesquisa desde que elas sejam confiáveis. E em relação a essa postura sua como um profissional que está exercendo a função de um profissional de educador na sua casa, cria a disciplina em relação à ordem de tempo. Coloca o tempo para começar a atividade, coloca o tempo para fazer a pausa, o recreio, se for o caso. Coloca o tempo para fazer, faz um agendamento, né? No fundo, o melhor mesmo é você fazer uma agenda das atividades com essa pessoa que você está ajudando aí a continuar seus estudos.
E se você for um educador formal de uma instituição de ensino que saiu aí do seu momento presencial e foi à distância, assim, fechando a minha recomendação, que eu dou veja quais são os materiais didáticos digitais que você pode estar preparando para diversificar. Não fique atento apenas a uma modalidade. Crie ao máximo possibilidades de interações com esse aluno. E lógico, também vale aqui a recomendação do prazo e do tempo, porque senão você não consegue fazer a finalização da sua atividade como educador. Então, eu espero que eu tenha contribuído para vocês refletirem um pouco aí sobre esse momento da pandemia e como que as tecnologias podem favorecer o aprendizado nesse novo momento. E eu vou te dizer uma outra coisa. A tendência é cada vez mais as pessoas incorporarem essa metodologia de trabalhar com a educação à distância. Sabíamos que tínhamos muito preconceitos, vamos falar assim, relacionados à educação à distância. E essa atividade que todos nós fomos colocados para sair do presencial para a distância fez com que muitos mitos e preconceitos fossem derrubados. Eu tenho dado várias aulas de pós-graduação nessa modalidade em função da mudança, do processo atual. E eu tenho escutado dos alunos: professor, eu tinha um receio, uma restrição e agora não tenho mais. Gostei. Achei que valeu muito mais a pena do que, às vezes, a aula presencial. E não diria que tem que valer mais a pena do que o presencial. É uma outra modalidade e que ela também é útil e que ela também faz as pessoas aprenderem. Só que para trabalhar com as tecnologias da educação de forma no ambiente digital, nós precisamos ter autonomia, nós precisamos ter disciplina e organização. Boa sorte para vocês e bons estudos, e aproveitem esse momento para aprender uma nova forma de estudar e de ter acesso ao conhecimento.